Boa tarde, minha gente. Segura firme. Segura firme que ainda é quarta-feira. Hoje o dia que tá por aqui, mas a gente já tá com os nossos corações super alinhados para dar uma boa tarde para você, para ser recebido e receber você com muito carinho no nosso programa. Recebo este jovem senhor aqui, meu companheiro de todas as tardes também. Boa tarde. Boa tarde, Suza. Tamo junto aí, né? Já estamos na gangorra. Tá mais para mais ou mais para menos? Hã? E a gente fala assim, gente... Hoje eu tô assim, ó. Vai dependendo. Se você estiver vendo na reprise, não sei que dia que você tá vendo, né? Mas passou do dia 20, a gente já começa a sentir assim, ó, cheiro de salário. Aí você olha para trás assim, o que queimou? Os boletos. Hoje Mas eu falei, calma, a gente calma, tava no camarim, calma. né, gente? Eu adoro contar essas coisas pro pessoal, que eles Tem são que nossos contar, amigos, tá né, em Cris? casa. Um programa como esse aqui não tem filtro, assim. Exatamente. É. A gente é bem o que a gente é mesmo. Aí a gente tava no camarim, eu falei, Cris, hoje eu tô com tanto sono, me conta alguma coisa assim intrigante, interessante, emocionante pra eu poder acordar assim. Aí ele falou assim, o salário vai cair. Não, falei melhor. Você quer uma coisa emocionante? Foi mesmo. Mês que vem tem a metade do décimo. Aí eu disse pra ela, aí ela quase chorou. Meu Deus, a minha maquiagem. Sempre que fala de dinheiro é muito bom, né? Sempre muito bem-vindo. E por falar em questões psicológicas, né? Emocionais e essa mudança toda, nós mulheres já passamos por isso, né? Rotineiramente, mensalmente. A cada semana a gente está interpretando um bichinho, né? Sim. E aí sempre tem aquele momento de alteração de humor ali, enfim. E isso acontece muito também durante a gestação, né, Cris? Sim. Não vou dizer 100%, mas na grande maioria, o maior ou menor grau, todas as mulheres sofrem com essas alterações hormonais. E depende também como ela encarou essa gestação, se ela estava esperando, como veio, né? E outra, tem a questão conjugal, a expectativa do que é a gravidez, a questão cinematográfica, romântica do que é. Não que não tenha beleza, pelo contrário, eu acho que as mulheres... Quando, né, grávida, pra mim, a Silvia tira qualquer coisa de mim, grávida. Qualquer coisa. 4 horas da manhã, não, eu levanto, vou. Mas ela, disse, Cris, ela fez um pedido pra mim. Cris, eu quero que você faça massagem no meu pé todos os dias. Eu fiz todos os dias com Silvia, então creme você aproveita e tal. na sua segunda gestação, já sabendo Ela disso. já O Brasil sabe. inteiro sabe, inclusive. Ela já sabe. Todos os dias. Agora, essa questão que você falou, a gente tem um distanciamento, às vezes, de um vocabulário emocional, de como fomos criados, de dar nome aos sentimentos e tal. Eu acho muito bacana, principalmente o homem que foge de terapia, foge de questões emocionais, às vezes tem que aprender com a dor, né? Mas foi muito importante porque ela fica muito mais, digamos assim, sensível e tal. E pós-gravidez, que eu acho que a mulher tem que ter essa tendência do puerpério, entender um pouquinho o que é depressão pós-parto, o que é os sentimentos, porque às vezes ela não consegue dar nomes e se expressa de uma forma diferente. E o homem pode encarar essa emoção que está aqui superficial e não entender o que está acontecendo, né? Então, ser um parceiro é também mergulhar nessas emoções para poder ajudar. E o programa de hoje, que tema é esse? Justamente para atender essa necessidade, hoje nós vamos falar de uma coisa que é nova para mim, tá, Cris? Pra mim também, mas achei eu não fantástico. conhecia, que é sobre o pré-natal psicológico. Eu vou até bater palma aqui, tá... ó. Isso aqui, gente, Show de bola, é de uma grandeza fazer algo, porque a gente pega todas as áreas e fiscaliza. E a questão emocional, você é um ser integral. Por que a gente não pensou nisso antes, né? Gente, fantástico. Eu não conhecia isso na época que eu fiquei grávida, né? Tô conhecendo hoje, junto com você, aê! O pré-natal, todo mundo sabe que é importante, fundamental, essencial. Todas as mulheres fazem o pré-natal. Mas hoje nós vamos falar especificamente da saúde emocional, né? O que é esse pré-natal psicológico? Quem é que atende? O que faz? Como ajuda? Quais são os benefícios? Por que é tão importante? Tudo isso a gente vai trazer hoje aqui no programa Entre Família para você. Bom demais. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pequena pausa, tem uma especialista fantástica. Hoje a gente tem uma personagem, vai contar um pouquinho sobre esse contexto. Vai ter uma dinâmica para você aprender. Então, ó, tem alguém gravidinha no grupo aí da família? Manda lá. Tá pensando em ter filho? Também. Quer entender um pouquinho para depois naquela conversa chegar com propriedade? Pré-natal, psicológico, eu sei das novidades. Aí faz o seguinte, não sai daí e vai ter agora um momento para o pessoal participar depois do intervalo, Suzane. É isso aí, a gente quer a sua participação aqui junto com a gente. Se você é homem e está assistindo a gente, conta a experiência da sua mulher, de repente ela não está junto com você, mas a gente quer a sua participação e a sua experiência de como foi aí a gestação. Mas daqui a pouco, Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta, intervalinho rapidão para você compartilhar o nosso programa. E agora eu tenho uma pergunta para você, hein? Verdade, você já tem 2 filhos, 3, 4, vamos lá, como é que é essas experiências? Como você lidou com as mudanças emocionais
durante a sua gestação? Conta pra gente. Não é só aquela vontade de comer tijolo, não, né? Não é só o desejo que você teve, louco, fez seu marido 4 horas da manhã, sabonete, nossa e tal. Chega lá, né? Terra, você não sabe quem encontrei comendo sabonete, você vai na conta. Aí eu falei, teu cachorro? Não, minha mulher tava tão com esponja e tal. Mas o que será que passa emocionalmente? Mas aí tem uma questão fisiológica, né? Nesse sentido, sim. Mas a nossa especialista vai ter que responder isso aí. O que acontece nesse Às vezes chora e ri ao mesmo tempo, fica brava, fica estressada, de repente o comportamento do marido e há anos, né, tava tudo bem, de repente aquilo já incomoda demais. Então a gente quer entender todo esse ciclo, né, toda essa fase da gestação e por que a importância, a necessidade então desse pré-natal psicológico, né? A gente já conhece o pré-natal convencional, sabe que é extremamente importante e eu tenho certeza que você de casa sabe como é importante a mãe estar bem também para o bebê vir bem, né, emocionalmente falando. Então, por isso que a gente quer reforçar esse assunto aqui para você e a gente quer a sua participação. Bora lá, hein? WhatsApp 12983150249 tá passando aqui. E se você quiser, lá no cantinho da Suzane, a Suzane agora vai passar um QR Code ali do ladinho. Você aponta o teu celular, que ele também vai te levar para o WhatsApp para você bater um papo. Se você não quiser se identificar, não tem importância. Fala assim, ó, gostaria de que fosse anônimo, né? Anonimato, tal. A gente preserva a sua identidade. Olha, cuidado para não bater. Gente, vai tropeçar aí, quer ver? Ó, vamos mandar aqui, quer ver? Ó. Ah, agora trocou a câmera, você vai tropeçar no QR Code. Criança apresentando o programa, é isso aí. A psicóloga já disse, olha, tenho vaga na segunda, Cris. Mas a gente tem que manter esse espírito, claro, né? Que a gente tá chegando perto dos 40, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem que dar risada hoje. Claro, serotonina na veia. Jesus já me salvou, sou feliz, pronto. E é com muito carinho que a gente recebe ela aqui no nosso programa hoje, Flávia Viana, ela é psicóloga e ela atende especificamente, né, as mães e toda essa educação parental, de mãe com filho, filho com mãe, pai com filho e todo mundo, né? Flávia, seja muito bem-vinda ao Entre Família. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? Vim em 2020 e já estava com saudade. Obrigada. A gente agradece esse carinho. É sempre muito bom receber pessoas aqui para a gente poder trocar essa ideia e é bom você estar com a gente. Vamos começar então entendendo o que seria esse pré-natal psicológico. Geralmente as grávidas, os casais grávidos buscam o pré-natal com o médico, né? Uhum. Faz toda a bateria de exames que tem que fazer, até mesmo antes de engravidar, para saber se está tudo certo para engravidar, para receber o bebê. E esquece da parte emocional. Esquece de ver se está tudo bem aqui dentro, né? Se tá teco, como é que é? Se o tico está batendo com o teco. Exatamente. E é muito importante, tanto quanto o pré-natal convencional. Por quê? Quando a gente vai tentar ter um filho, não necessariamente ele vem quando a gente está esperando. Né? Uhum. Existem vários fatores externos que podem contribuir para a não vinda desse bebê ou para a má formação desse feto e várias outras questões externas que podem influenciar mais ainda no emocional dessa grávida, né? Porque assim, a gente sabe também que a gravidez é um momento da mulher de explosão de hormônios. Uhum. Sabe a TPM, assim, né? Quem é mãe sabe que é 5 vezes pior do que a TPM, né? A gente fica irritada, fica melancólica, tem as fases. E não depende só da mãe, porque tem o fator genético também, quando a mãe tem uma predisposição a uma depressão, né? Depende de como está ali né? Se tem um casamento, se esse filho é esperado, desejado, planejado, faz toda a diferença. Então, esse acompanhamento, ele é feito com um profissional psicólogo, né? Geralmente nessa área perinatal. É muito importante que, assim, né? Muitas pessoas já fazem terapia quando ficam sabendo que estão grávidas e continuam. Né? Só que é importante a gente saber se o nosso psicólogo realmente está ali por dentro, né, do desenvolvimento do bebê, o que pode acontecer com essa grávida, né, assim, questões também físicas. Por quê? É importante esse conhecimento, que seja um profissional já especializado nessa área, para entender melhor o que essa mãe está sentindo e para orientar, para passar técnicas para ela de como lidar melhor com as emoções nesse período tão esperado. Uau. Flávia, é muito legal, né? Eu achei legal você colocar esse quesito, porque a gente vai às vezes no médico, não, ele sabe tudo, né? E na verdade a gente sabe que o conhecimento é muito amplo e áreas específicas, por isso tem essa especialização, aí você mergulha, você tem uma noção maior, né, daquele caso específico. Agora eu pergunto para você, chega no teu consultório às vezes, eu acho muito bacana, né? Tipo, a minha esposa sempre sonhou ser mãe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo,
Mas a gente tem uma versão muito romantizada. Isso não quer dizer que você não deseje, que você não tenha que procurar realmente colocar flores na vida. Eu sou a favor de colocar flores no caminho. Mas a pessoa não sabe das possibilidades. Então, eu tenho uma expectativa, não sei, eu vejo só aquela barriga, aquela propaganda de fraldas da televisão, né? Aquele bebê correndo ali, ele não chora, não tem problema nenhum. Mas assim, eu não tenho conhecimento, por exemplo, do puerpério. Eu não tenho conhecimento, de repente, dessa questão fisiológica que pode alterar a questão da cabeça, do jeito de pensar, e ela não sabe o que está sentindo porque não estava esperando esse tipo de coisa, não tem uma leitura. E eu acho isso muito comum, né, Flávia? Sim, e quando o profissional é especialista no assunto, né, de perinatal, ele já vai mostrar para essa mãe o que pode vir a acontecer no primeiro, segundo, terceiro mês, emocionalmente mesmo falando, né? O que pode acontecer até em relação a abortos, né? Que acontece bastante até o terceiro mês, é muito comum de acontecer, então já vai preparando. E quando a gente antecipa essa mãe para os eventos que podem vir a acontecer, aumenta a tolerância à frustração também, o que pode reduzir até mesmo uma vinda aí de uma depressão pós-parto, né? Então, o pré-natal psicológico, eles são sessões de terapia, né? Como se fosse uma sessão de terapia convencional, só que voltado ao olhar específico para esse momento da gestação. Como que vocês incluem o pai nesse processo todo, né? Só a mãe pode fazer essa sessão? Você inclui o pai em algum momento? Como que funciona isso? É importante essa pergunta, né? Porque, assim, não é só a mulher que está grávida, né? O casal está grávido. É lógico que a gente precisa levar em consideração também que existem vários casos que o pai não é presente, né? Mas, assim, a necessidade de incluir o pai, né? Há uma necessidade de incluir esse pai nesse processo para que ele entenda realmente o que essa mãe está sentindo, né? A gente chama de terapia familiar, normalmente, né? Terapia de casal, mas pode ser um pré-natal para o casal, é muito importante, né? Para o homem saber o que a mulher está sentindo, questão hormonal, o que ela pode vir, como pode ser a reação dela, para ele saber como agir também, né? Porque a mulher, ela fica muito mais sensível, então ela escuta uma coisa normal sem estar grávida, pode ficar irritada, mas se ela estiver grávida, ela vai ficar muito mais. Né? Então, é legal esse pai saber também, né? Para prepará-lo e para evitar, né, futuros estresses ali durante essa gestação que influencia no bebê, né? Diretamente para o bebê, Isso o que a mãe eu ia te perguntar sente. do bebê, porque como a mãe talvez não tenha uma leitura, né? E ela fica assustada, o hormônio começa a vir. De repente, o casal, o cônjuge, o pai, não tem noção disso e vai cobrar dela um comportamento de raiva. Você está com raiva? Nossa, você está grávida? Você tem que agradecer. E, na verdade, uma guerra hormonal está acontecendo e a mente não se preparou para isso, né? E o bebê recebe. Isso que eu ia perguntar. A mãe que não está preparada, não tem essa leitura e tem esse show de emoções porque ela não consegue nem dar nome, porque ela não trabalhou essa inteligência emocional, não esperou essa fase, essa possível alteração hormonal, o bebê sente o quê? Por exemplo, porque ele tem uma ligação total com a mãe, ele está criando vários conceitos, né? E aí tem a epigenética falando sobre alguns conceitos aí, sobre comportamentais, aí vem o temperamento herdado, mas vem uma questão vivencial. Os primeiros anos de vida na gestação já são cheios de estresse e questões químicas que envolvem esses sentimentos. E ainda né? acrescenta também aqui, Cris, será que os bebês calmos, eles vêm mais calmos porque a mãe teve uma gestação calma e talvez os bebês mais agitados, a mãe teve uma gestação conturbada? Fica aí essa perguntinha. Antes de responder, eu preciso falar que o que eu trago aqui é conhecimento, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se prepara. Então, não é para culpar as mães, né? Para trazer mais culpa ainda, porque sempre que nasce uma mãe, nasce uma culpada. Eu sempre falo isso. A gente se sente, né? A gente sente culpa por tudo, eternamente. Então, assim, é mais para cuidar disso mesmo. E o pré-natal psicológico, ele ajuda nisso também. Sim, influencia muito o que a gente sente durante a gestação. Tá? Inclusive na parte física desse bebê. Pode trazer, por exemplo, é comum a mãe ficar mais irritada, né, mais melancólica, mas quando isso é muito constante, pode acarretar, por exemplo, em problemas de ansiedade, depressão para essa criança futuramente. É uma coisa, assim, é bem relativo, tá? A gente precisa... Eu sempre enfatizo, não é para culpar essas mães, mas é para elas saberem da importância de buscar mesmo esse pré-natal psicológico. Que sim,
Algumas pesquisas recentes mostram que o TDAH, o transtorno de ansiedade, depressão, podem estar relacionados com o que a mãe sentia quando estava grávida dessa criança, desse adulto. Então, assim, por isso, até uma dica que eu trago aqui para as mamães que estão grávidas, ou se os bebês já nasceram, que seja um filho adulto, não tem problema, sempre verbalizar que o que eu estou sentindo, filho, não é culpa sua, né? Verbalizar o porquê que está sentindo aquilo, porquê que está chorando, porque muitas vezes a gente cresce, por exemplo, com o sentimento, eu tenho muito medo e não sei o porquê. Vamos supor, né? E aí, de repente, era um medo que a sua mãe tinha quando estava grávida de você. Então, influencia sim. Gente, isso é muito forte. Conheço histórias de pessoas adultas e em conversas você descobre como foi a gestação e aí você encontra um link ali. Nós estamos falando, né, de pré-natal psicológico, de repente você ligou a TV agora, e nós vamos chamar uma pessoa aqui junto nessa nossa conversa, que ela fez esse Natal pré-psicológico, a gente quer saber dela como foi, se foi extraordinário, se ela achou que ajudou mais ou menos, a gente quer tirar a prova agora. Então eu vou chamar para a nossa conversa aqui a Thaís Araújo. Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Thaís, então conta aí pra gente, você tem um bebê de 5 meses, já amamentou ele agorinha? Eu acabei de removê-lo e vim correndo, sentei. Então tá bom, então agora a gente pode falar com calma, mas se precisar, você pode sair, a gente super entende, tá bom? Tá bom, eu trago ele e faço uma participação especial aqui. Exatamente, fica à vontade, você é livre. Thaís, então conta pra gente, afinal de contas, esse Natal pré-psicológico ajudou você, sim ou não? Nossa, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu fiquei sabendo dessa oportunidade já, se não me engano, no último trimestre da gestação e já tinha passado por um bocado de coisa, um bocado de neuras, né? E a minha psicóloga chegou num momento assim, sabe, assim, aquele timing que eu pude terminar a gestação de uma forma tranquila, leve e chegar mais preparada, né, para esse momento tão importante da minha vida. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Obrigadão por ter um espacinho aí. A gente sabe que esses 5 meses aí é uma fase bem intensa, mas que legal que você se preparou. Agora eu fico imaginando, quando a gente prepara para algo e chega aquele momento, por exemplo, uma alteração hormonal que você teve, um período que você teve de mais estresse, onde talvez aí aquela camada ficou fina da paciência, sabe? Que o marido chega assim, ele normalmente anda naquele território, mas agora o território tá mais forte. Mas por entender questões fisiológicas e esse preparo da sua psicóloga para poder saber o que o corpo está acontecendo, até para você encaixar uma nova caixa da raiva na cabecinha, ligada aos hormônios, qual foi o benefício de estar preparada nesse momento de transição? Eu dei só um exemplo, claro, de uma questão hormonal, mas aí a gente fala até de culpa por algum momento. Como que você lidou com isso? Eu estava escutando um pedacinho agora no final de vocês, foi interessante ouvir falar sobre a culpa, né? Porque até quando a gente passa por uma montanha de coisas, aí de repente o marido chega e você dá uma patada, aí você sente culpa que você dá uma patada, aí você sente culpa porque talvez, será que o neném sentiu isso? Que você, assim, é uma bagunça. E a terapia me ajudou exatamente com isso, com organizar esses sentimentos, entender o que eu estava sentindo, me manifestar melhor para o meu parceiro, né? Tipo, organizar as ideias para falar com ele, trazer uma compreensão dele maior por que estava acontecendo com a louca, né? E eu acho que esse foi o tchan mesmo da terapia, foi trazer para casa, né? Lá era um momento maravilhoso que eu saía dessa bolha de enlouquecimento, mas eu podia trazer para casa, né? Tudo que eu tinha organizado lá. E foi maravilhoso para mim, para eu alinhar as minhas expectativas com ele, né? E ele saber melhor o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, né? Tá certo. Ficou mais esperto um pouquinho, ficou mais esperto né? Ficou. Não, a gente tem que ajudar nesse processo aí. Tudo é novo para todo mundo, né? E, Thaís, você se sentiu mais preparada? Eu sei que, né, nasce o filho, nasce a mãe também, né? Não tem como a gente a gente saber das coisas sem passar pela experiência. Sem dúvida. Mas como que é para você, depois que seu bebê chegou,
em relação ao pré-natal que você fez e a sua segurança de estar com ele hoje, no colo, da personalidade dele talvez, de como você lida com as coisas. Nossa, é incrível, porque eu levei questões relacionadas ao meu relacionamento com minha mãe, né? Com medos que eu tinha de fazer coisas, e aí ela me ajudou a entender tudo isso, né? A gente acaba que vai repetindo ciclos, né? Muito na vida. E como mãe, hoje, mais ainda, eu entendo, né? Eu entendo todos esses medos, essas inseguranças, às vezes, de repente, não saber o que fazer e como ela acabou de falar, lidar com essa culpa que aparece 3 vezes ao dia, mais ou menos. Eu, como mãe de primeira viagem, né? Eu cheguei lá e não sabia muito bem nem, por exemplo, né? Se vou voltar um pouquinho no tempo, que você já perguntou com ele aqui no colo, mas do momento do parto mesmo, não sabia muito o que esperar, até como é que eu ia me sentir no dia que eu fosse entrar em trabalho de parto, se eu fosse entrar em trabalho de parto, porque eu tinha super expectativa de ter o parto normal, não consegui, inclusive, então foi uma outra coisa que eu tive a oportunidade de lidar lá, né? Olha, pode ser que não seja do jeito que você quer, né? A gente numa era de excesso de informação na internet, a gente fica perdido com tudo aquilo, né? Então, ter uma pessoa especialista no assunto para guiar a gente de acordo com a nossa particularidade fez completamente a diferença. E foi isso, eu recebi ele de uma forma que eu não tinha planejado, mas consegui me sentir bem com isso, em paz, né? E isso, todo relacionamento com o meu marido, a gente pôde começar desde o começo, num ambiente mais harmônico, né? Eu acho que foi isso, não sei, Não, desculpa, você pode falar. não, você falou tudo, Thaís, porque, Falando tipo, demais. é o que a Flávia está comentando aqui com a gente, né? Ajudar a preparar para as eventuais circunstâncias que não vão acontecer conforme a gente planejou. E você foi muito clara quando você disse que isso te ajudou nesse processo. Você tinha uma expectativa do parto normal, não aconteceu, mas devido a todo o trabalho psicológico que você fez durante toda a gestação, você estava mais Sim, forte para lidar com esse momento, que para muitas mulheres é extremamente frustrante. E a gente quer sim. agradecer a sua participação aqui por Ah, compartilhar um pouquinho da imagina. sua história. Foi um prazer participar. Tchau, tchau, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Gente, que tudo, né, Flávia? Ela falou exatamente o que você estava comentando aqui com a gente. Não dá para... a gente programa, né, Cris, as coisas, mas não tem como ter certeza de que essas coisas elas vão acontecer. Esse do parto é uma questão muito forte, né? E depois com a chegada da criança. O Cris falou sobre romantizar. Eu tenho uma veia também mais colorida. Eu A acho nossa bonito diretora isso. aqui do programa sempre fala a nuvenzinha azul. Talvez por ter tido uma experiência boa. Então, eu realmente criei expectativas interessantes, mas eu tive amigas que me deram assim, um chá de Show de realidade. realidade. Um chá de realidade. Eu lembro que uma falou assim, olha, se em algum momento você sentir vontade de tacar a criança pela janela, não se sinta culpada. Oi, meu Deus, isso vai acontecer. Senhor, tem misericórdia. Então, assim, talvez esse choque de realidade me fez, de alguma forma, equalizar meus pensamentos. Não sei, né? De alguma forma me ajudou. E sentir que você não é a única pessoa que passou por isso também te dá um conforto. Porque até então as pessoas têm vergonha de falar seus sentimentos, cada um na sua caixa. Aí quando chega na especialista, ela fala, calma. Mas, então, eu acho que é isso que eu quero perguntar para a Flávia. Cada mulher está numa fase emocional da vida. E aí é que está o grande lance, entendeu? Eu estava numa fase já há bastante tempo de casada, com algumas realizações profissionais, sempre quis ser mãe, o desejo e tal. Então, eu acho que vem num momento num momento muito especial, que eu estava muito segura de mim, né? Eu casei com 22, fui ter filho já perto dos 30, então já estava muito mais segura, muito mais madura. E tem isso, né? A fase emocional que a pessoa está vivendo, né, Flávia? Também, né? Mas assim, até por experiência própria, vou explicar para vocês o porquê que eu trabalho com mãe hoje. Uhum. Eu tive depressão pós-parto, né? Por isso meu nicho principal hoje é mãe, né? Porque eu percebo o quanto as mães se sentem sozinhas e não conseguem entender. Como assim? E você já era psicóloga? Sim, desde 2010 e eu tive minha filha em 2016. Né? Como assim, realmente não tem absolutamente tudo a ver com a fase que você está vivendo, porque eu já sabia o que eu queria, planejei, né? Inclusive houve um aborto antes, né? Uhum. E aí depois de 7 anos veio a gestação. Só que assim, quando você espera muito também,
você não acredita mais, talvez. E não é porque eu sou psicóloga que eu sou diferente, não. Eu tenho sentimentos, tenho a predisposição também, que eu tinha depressão e não sabia. Tem toda essa questão também. Então, assim, aconteceu. Eu planejei um parto totalmente humanizado, né? A minha equipe foi maravilhosa, mas na hora minha filha escolheu vir por cesárea. E tudo bem, hoje tudo bem, mas no momento para mim foi bem difícil. Então, assim, não necessariamente é o momento que você está passando que vai dizer se você vai desenvolver uma depressão pós-parto ou não. Pode ser por conta de coisas externas que podem acontecer durante a sua gestação, pode também ter a ver com o parto que você escolheu, idealizou. Tem várias outras. Comecei a ficar preocupadinha. Não, e o que eu com o segundo gostei, filho, o legal de poder falar com a Flávia, é que ela vivenciou isso. Então, ela pode ter um case, obviamente que dor é uma coisa muito pessoal, mas o processo que é interessante, né? A dor é diferente, mas o processo ali de poder abrir as caixinhas com alguém que passou por isso é muito importante. E se você passou por isso, a gente vai para um breve intervalo, a gente quer a sua participação. Ainda hoje tem o quadro Seu Direito, tá? Tem a sua participação no WhatsApp no DDD 12 983 15 0249. E se você está gostando do tema, a gente vai melhorar. A nossa equipe preparou uma dinâmica especial. Então não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Hoje a gente está falando sobre o pré-natal psicológico aqui no programa, para a gente entender a importância de cuidar da nossa saúde emocional durante a gestação, além de todos os exames clínicos, médicos, que naturalmente uma mulher faz durante a gravidez. E eu sei que você está participando, já está mandando a sua interação. A gente fez a perguntinha aqui, né? Como que você encarou aí essas mudanças de comportamento, de emoção durante a sua gestação? A gente quer que você compartilhe a sua história. Se você tiver dúvida também, pode mandar. Se você está gravidinha, conhece alguém na família que está, pode mandar a sua situação e quiser colocar anônimo também está tudo bem, que a Flávia vai poder te ajudar. A gente está com uma psicóloga aqui e ela tem esse nicho, né, de trabalhar especialmente com as mães, por experiência até pessoal dela. Tem um Instagram com várias dicas. E agora a gente vai trazer para esse momento dos benefícios do pré-natal psicológico, tá? A gente já está preparadinho aqui com a nossa dinâmica e a gente vai mostrar para você, tá bom? Flávia, preparada aqui para o nosso desafio? Preparada. Olha só, eu tenho aqui essa mulher, né? Ainda não está gravidinha e tal. Está aqui com a mente talvez um pouco confusa, prestes a ficar grávida e de repente tem aqui o cara, casou, bonitinho e tudo, vão ter filhos agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Gente, tudo bom? Cadê o Cris que sabia? Cris, cadê você para poder me ajudar? Olha, eu tenho aqui, ó, preparar e fortalecer vínculo. Então, eu queria que você me falasse a importância. Aquela hora você conseguiu colocar. Vamos ver aqui, vamos ver. Como é que você conseguiu? Se eu não te ajudar, eu quebro. Tem duas coisas aqui que a gente pode fazer. Vamos ver aqui, pronto. Flávia, conseguiu? Estamos achando que Deus vai ajudar. Não dá, tá difícil. Tô sentindo aqui, vai dar. Vamos chamar os unidos. Fica aqui, segurando. pronto, Ai, obrigada, pronto, vai dar amigo. certo. Quase que eu tava quebrando, mas aí pela psicóloga com essa calma toda. Fica aqui me ajudou. comigo, Sério? vamos aprender junto. Então, Tá. Vamos lá. Então tá aqui. O primeiro benefício é preparar e fortalecer vínculo. Esse vínculo seria marido e esposa, seria pai e filho, mãe e filho, ou todo mundo? Eu acredito que é importante estabelecer e fortalecer o vínculo com a própria mãe, né? A mãe da gestante, porque se eu não sei ser filha, eu não sei ser mãe. A minha mãe, por exemplo. Isso, a sua mãe. Você está grávida, você precisa estabelecer e fortalecer o seu vínculo com a sua mãe. Ah, é? Sim, porque se você não consegue ser filha, fica difícil você conseguir ser mãe. E quanto mais você tenta fazer melhor, você repete. Profundo, gente. Gente, Que eu tô... profundo. Não, a Flávia tá A falando Flávia umas tinha coisas que que ter tá me vindo aqui arrepiando. hoje. Não, ótimo, porque Não se eu tiver um segundo filho, eu já tô... Já sabe com quem a gente vai consultar aqui. Eu também já estava pensando na Silvia, porque eu tô ano que vem, talvez, aí. Eu queria já esse semestre, Flávia, esse próximo agora, mas vamos ver, né? Como é que tá as coisas, mas... Então vai dar certo, então vamos aprender. Vai dar, então, vamos lá, vamos aprender. Estou de ouvinte É colado. justo perguntar para a mulher se ela está preparada. Não, eu só estou ela tá esperando ela, na preparadíssima. verdade. É ela que eu estou esperando. Então tá bom. Ela quer dizer sim, deu. E quando você fala dessa filha, dessa gestante, né? Estabelecer esse vínculo com a mãe dela, se tem uma treta, é melhor resolver, deixar isso muito claro, porque eu sei que acontece ali quando nasce o filho, dessa questão, às vezes, da mãe, né? Da gestante, querer... né, colocar ali, de repente, alguns costumes, algumas tradições e ter essa confusão toda. Então, o que você está falando para mim é que durante a gestação já é importante aparar essas arestas. Sim, na verdade, assim, a gente sabe que existem casos de famílias que
mães não falam com filhas e tem casos que não dá para consertar isso, né? Então, pelo menos essa grávida, ela precisa, essa gestante, trabalhar isso nela, né? Como que é essa questão, como incluir essa mãe, mesmo a mãe fazendo tudo que eu não acredito ser legal fazer, né? Não me criou da forma que eu gostaria que ela tivesse me criado, entra o julgamento, né? Trabalhar esse julgamento, a partir daí as coisas podem fluir mais leve. E com o parceiro, com certeza, assim, é muito importante estabelecer e fortalecer esse vínculo. A gente sabe que existem mães que escolhem ter filhos sozinhos e tudo bem, né? Cada um tem a sua escolha, mas quando há esse, né, pai próximo, é muito importante que ele entenda, né, o que essa mulher está sentindo para fortalecer esse vínculo, para que a criança já sinta já essa presença desse pai, porque depois, quando nasce, a criança já conhece a voz, já sabe que esse pai faz bem para a mãe, e tem aquela questão que eu falei, né, às vezes o que a mãe sente, a criança sente também achando que é dela. Então, assim, eu não gosto do meu marido não me entende, nananã. A criança, ela vai entender que eu não gosto do meu pai, eu não gosto, entendeu? Então, é importante trabalhar essa questão. Em resumo, eu tenho que analisar todos os meus vínculos, acho que você pode até pegar a próxima plaquinha ali, analisar todos os meus vínculos, porque esse vínculo bem fortalecido, ou a falta desse vínculo sendo ressignificado, porque a pessoa pode não ter a mãe, ou realmente perdoou, mas não quiser conviver, em cima ali, ó. Isso, e segurança para o bebê, né? Porque quando ele vê as relações muito bem estabelecidas, ele vem com segurança, ele se sente seguro naquele ambiente. Sente um ninho. Isso é muito fundamental. Tenho aqui também outro benefício do pré-natal, Flávia, minimizar os riscos da depressão pós-parto, era o que você falava até no bloco anterior, né? Isso, a gente pode, com o pré-natal psicológico, a gente pode evitar, por exemplo, até que se houver uma depressão pós-parto, seja de uma forma mais leve do que se não tivesse esse acompanhamento, né? Porque assim, não anula totalmente as possibilidades de uma depressão pós-parto pré-natal, mas pode ajudar essa mulher a conduzir de uma forma melhor, a partir do momento que ela entende e ela tem esse preparo. E Flávia, por que acontece sempre ali, a gente tem o puerpério ali, tem gente que fala que ele é um pouquinho mais esticado, mas depois se caracteriza como uma depressão. Tem questões químicas envolvidas, entender um pouquinho até do condicionamento do corpo, como encarar isso para poder organizar. Tem que entrar uma química também, a mãe às vezes tem um pouquinho de medo em relação a por estar amamentando. Você podia desenhar um pouquinho desse quadro de depressão pós-parto, entender um pouquinho, até para a gente poder se preparar também? Sim. Vamos anotar essas dicas. O puerpério, ele não são apenas os primeiros meses né, que o bebê nasce, como a gente ouve muito falar. É o primeiro ano do bebê. É o primeiro ano, é punk, não é fácil. Por isso, no primeiro ano, a gente tem que comemorar, mais a gente do que isso, né? Fazer a festa, né? Exatamente. E, assim, existem casos que sim, precisa do medicamento, mas aí vai também do que a mãe idealizou, porque tem mães que querem amamentar, e aí, de repente, o medicamento que ela pode tomar para essa depressão é muito forte, ela vai ter que deixar de amamentar. Tem que ter um acompanhamento mesmo com profissionais para saber o que é melhor para essa mãe. Depende muito do caso. Eu, por exemplo, eu tive a depressão pós-parto, não tomei nada, porque para mim era mais importante conseguir amamentar a minha filha. Mas eu fiz a terapia, não estava fazendo pré-natal psicológico, olha só, seria muito importante se eu estivesse fazendo, né? E aí, hoje eu trabalho com isso para... Porque você sabe que te fez falta, né? Exatamente. Vamos então para o próximo, agora sim, a barriguinha dessa mamãe, adoro barrigudinhas. Ambiente tranquilo para o bebê. Como fazer esse ambiente tranquilo, hein, Flávia? Acho que o primeiro passo é a rotina, né? Toda criança precisa de rotina desde dentro da barriga, né? Não adianta, assim, se é um pai e uma mãe agitado, dança o tempo todo, vai ser uma criança um pouco mais, né? Cheia de energia. Vai demonstrar um pouco mais de energia, né? Agora, se essa mãe praticar atividades físicas mais calmas durante a gestação, né, conseguir trabalhar essa questão para ficar mais calma, provavelmente esse bebê venha mais calmo. Lembrando que não é só esse o fator, tem também a predisposição genética, né? Enfim, e aí o que acontece? Existe o ambiente tranquilo para o bebê. Existem formas de conduzir
o sono do bebê, que é a rotina do bebê, todo o ritual, né, de diminuir a luz, o bebê dormir nas horas que ele precisa dormir, tudo isso pode melhorar bastante. Por quê? Porque tem mães, é muito comum, que não sabem lidar com o choro do bebê, e até mesmo os pais dessa criança. Eu vejo muitos casos assim, a criança fez nhé, o pai dá o peito, fala para a mãe dar o peito. Às vezes a mãe não quer dar o peito naquele momento, então assim, por isso é importante o acompanhamento dos dois. Para esse homem também entender que a mãe, às vezes, só precisa que ele pegue a criança e tente ninar de alguma forma para o ambiente ficar mais tranquilo para todos. Falando né? de ambiente, a primeira casa, antes de chegar na casa literal, no bercinho, é a própria mãe, né? E esse vínculo de amamentar, eu te pergunto, né? O condicionamento desse corpo, por exemplo, um estilo de vida que você está falando, né? A pessoa que tem regrado a sua vida, já tem melhora o sono, então automaticamente você sabe o quanto que o sono ajuda para tudo, né? Eu que tenho fibromialgia, tive que melhorar todas as questões do corpo para realmente melhorar. Te pergunto, uma mãe que toma água, toma sol, tem uma boa D3, né? Pela disposição, consegue fazer exercício, dorme bem, consegue ter, inclusive, aquela questão, né? Faz um pilates, de repente, para poder se condicionar para algumas coisas. Pilates é bom. E o pós também, porque depois ela vai continuar sendo fonte de alimento, né? De tudo que é vitamina. Então eu pergunto, existe um ganho na questão psicológica vendo essa integralidade do ser, Flávia? Total, porque quanto mais calma a mãe tiver, quanto mais ela se olha como mulher também, além de mãe, ela se sente incluída, né? Se sente cuidada para ela poder passar esse amor para a criança. Né? Gente, nossa, tudo que você fala assim, faz total sentido. E aí eu fico relembrando a minha experiência, né? Um filme volta assim na cabeça. E eu tive uma gestação muito tranquila, graças a Deus. E alguns pontos que você falou aqui fez muita diferença para mim. Inclusive essa aqui do ambiente tranquilo, né? Diminuir as tretas em casa, viu, gente? Isso é importante. Não estressa a mãe não, para que brigar com ela? Deixa essa mulher, gente. Deixa ela ficar em paz. Eu creio que é outra. Isso foi muito legal. Isto. Vamos lá, então. Tararararam. Agora eu tô dando conta, hein, Cris? Deu. Proporcionar espaços de reflexão. É muito importante a grávida ela expor o que ela está sentindo, principalmente para quem está mais próximo dela. Né? Existem pitacos, né? A mãe, a sogra, sim, a avó, nossa, enfim. E eu acho que eu até falei a primeira vez que eu vim aqui sobre isso. As pessoas elas vão falar, vão orientar e às vezes até por amor, né? Então assim, vamos tentar nos colocar no lugar do outro, né? Imaginar que seja uma boa intenção. E se a gente não acredita naquilo, vai entrar por um ouvido. Quem vai resolver no final das contas se vai fazer ou não sou eu. Então, cara, né? isso é muito. Na época, Cris, eu apresentava o Revista Novo Tempo. Então, assim, muita gente me conhecia e muita gente aparecia. E eu sorria e acenava. Eu sim, nossa, obrigada e tal. Porque, tipo, não tem como você evitar. E eu entendo que as pessoas vêm na melhor das intenções. Tem algumas pessoas maldosas? Tem, mas é a minoria. Então você agradece, sorria e vá. Isso que você está falando também, eu acho legal o que a Flávia está falando, porque quando você coloca a empatia em jogo e você não absorve tudo que tem, porque você já está com a inteligência emocional, porque aí você consegue colocar esses comentários no lugar certo. Por exemplo, ela vai, gente, é outra geração. Nossa, ela também recebeu coisas. Ela teve, hoje eu entendo por que ela teve essa pressão, porque ela teve que amamentar. A questão toda do parto normal, a pressão que tem sobre isso, e às vezes você não tem condição psicológica e física para isso. Então, quando você condiciona que nem todo mundo tem e que ela vem de uma questão estrutural e que ali existe amor, apesar de você não concordar com isso, gente, aquela mãe... Mas para fazer isso, organizar, eu acho que se ela não tem mais condições, por isso que a profissional da mente consegue pegar esses comentários e, inclusive, uma treta que poderia distanciar uma avó, uma mãe disso, ela pode ressignificar com o próprio neto e ajudar a avó em um processo psicológico, né, Flávia? Exatamente, né? É importante a gestante saber que... Por que será que ela está falando que o meu leite é fraco? Por que será que ela está falando que eu não vou dar conta disso? Será que ela conseguiu fazer isso? Eita. E aí fica mais leve, sabe? É uma dor da outra pessoa e geralmente eles colocam em cima da gente, né? Exato. Mas trabalhando isso a forma emocional, fazendo essas reflexões, é possível sim a gente ter essa resiliência. Então, externalizar, né? E aqui, por último, a gente tem o último benefício, Flávia, intervir nos sintomas de ansiedade e estresse. Como seria essa intervenção? O próprio acompanhamento psicológico vai dando esse caminho, essa luz, né?
Isso é importante para pré-natal psicológico, né? Existem casos que sim, tratamento medicamentoso é muito importante, né? Passar com um psiquiatra, um homeopata, né? O que for da escolha dessa gestante. Existem florais também, né? Que já ajuda bastante quando essa gestante tem feito o pré-natal psicológico. E o parceiro e quem está perto dela também cooperar, né, gente? Não vamos cobrar, por favor, você não cobre a gestante de dar conta de tudo, a mãe, né, no puerpério, de não gritar. Às vezes ela vai ter um surto, sim, ela precisa de uma pausa positiva, pega esse bebê, leva para o outro canto, né, dá um carinho diferente, até o bebê, né, ele precisa. Essa mulher não consegue tomar banho, ela está lavando a cabeça. Ela lavar a cabeça é uma vitória, Cara, gente, esse negócio do banho é surreal. Eu até acho que nessa situação aí, na hora de um empate, de escolha das coisas da criança, acho que a mulher tinha que ter uma vantaginha para poder amenizar ali os estresses. A gente vai chamar um intervalo, né, Cris? Vamos, um breve intervalo, meu querido, tá bom demais a Flávia hoje. Vamos encher de perguntas essa mulher aqui, gente. Depois do intervalo, mande a sua pergunta. Ainda tem o quadro Seu Direito, a gente faz uma pequena pausa. Não sai daí que é programaço. Entre Família está de volta e agora de modo especial com o nosso quadro aqui, Seu Direito, que é o último episódio dessa temporada. Esse mês estamos falando sobre os crimes praticados na internet. Então, mais uma vez, a gente está aqui com a nossa especialista e antes de apresentar ela, por favor, produção, roda a vinheta. Antes que eu esqueça. É isso aí, vamos falar mais um pouquinho sobre esse ambiente digital. Com a pandemia, né, aumentou muito os crimes aí praticados na internet, os crimes cibernéticos, e por conta disso, né, a lei se ajustou um pouco mais rigorosamente com esse tipo de crime praticado na internet. E uma pesquisa mostrou também que as pessoas, né, a maioria das vítimas são pessoas idosas ou com pouco conhecimento tecnológico. Pensando nisso, a nossa produtora Maíra Marques trouxe então esse assunto à tona e hoje nós vamos discutir sobre a lei dos crimes cibernéticos para você entender o que é, como se proteger. E eu recebo mais uma vez a nossa advogada Carla Kiel. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde. Carla, então vamos lá. O que são esses crimes cibernéticos e como funciona a lei, né, desse um ano para cá? Bom, esses crimes cibernéticos são todos aqueles crimes, né, praticados no meio digital, no meio virtual e que invadem a privacidade de alguma forma ou que roubam dados ou se utilizam de dados pessoais das pessoas para ter algum privilégio bancário ou de alguma outra forma. Se você tivesse que colocar os principais, sempre está voltado aí para o estelionato? O estelionato, o cyberbullying, a falsidade de documentos, que também está dentro do estelionato, a fraude de contas bancárias e também o cyberstalking. Hoje, né, como eu comentei aqui, a gente gosta de reforçar essa questão de que há um ano, né, isso entrou dentro do Código Penal. Então, como que a lei é aplicada para esses agressores? Bom, há um ano ela foi sancionada, né, e passou a valer, dentre outras, a Lei de Proteção de Dados. O Código Penal foi atualizado para penalizar de uma forma mais severa, né, com o artigo 147, para aumentar a penalidade de 6 meses a 2 anos para esses crimes praticados no ambiente virtual e também para punir de forma mais, de forma de reclusão, né? Antes havia só as multas, mas também de forma a recluir a esses agressores dos ambientes virtuais. Ô Carla, isso aqui vale também para aqueles golpes, os famigerados golpes pelo WhatsApp? Daquele que a pessoa liga e fala, olha, quem está falando aqui é a sua filha, a sua sobrinha, é o seu sobrinho, tia, pelo amor de Deus, deposita um dinheiro, quebrei o carro, e aí a pessoa vai e deposita numa conta. Sim, com certeza. Esses golpes a gente costuma chamar de golpes virtuais e se enquadram dentro do estelionato. O estelionato, todos eles são estelionatos porque se fazem passar por outras pessoas ou por outras informações. Dentre esses, né, a gente tem a clonagem do WhatsApp, que roubam a sua conta por algum momento e se passam por você para ganhar a confiança dos seus contatos. Tem também muitos que são, acontece do FGTS, né, se passam como se fosse agência bancária para poder pedir um dado seu, roubar seus dados, falando que você foi premiado ou que você já pode sacar esse benefício. Ou então também com essa pandemia que muita gente ficou desempregada, se vale de uma agência de emprego e fala que existe disponibilidade no mercado e que para isso basta você depositar, né, um valor para você ter acesso a essas disponibilidades de vaga.
e são todos golpes que têm ocorrido muito, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia. A gente tem uma participação chegando aqui que está vinculada à questão do banco digital, né? Essa questão de clonagem e tal. Vou pedir para a produção colocar aqui essa interação para que você ajude esse nosso telespectador. É a Edneia Gonçalves que fala de Ribeirão das Neves ou Novas, em Minas Gerais. Ela está dizendo assim, ó, Carla, minha mãe tem uma conta em um banco digital. Recentemente clonaram o cartão e fizeram uma compra no crédito dela no valor de R$1.000, parcelado em 10 vezes. Isso é classificado como crime cibernético também? Além do contato com o banco digital, o que mais podemos fazer para evitar ou até mesmo denunciar esse tipo de crime? Com certeza. Esse é um dos tipos, né, de estelionato. A pessoa ela consegue seus dados de alguma forma, ou pedindo para a própria pessoa, ou então através desse vazamento de dados. E ela se utiliza desses dados, né, para fazer compras, abrir crediários. O primeiro passo é a pessoa ela ligar para a agência ou através do aplicativo bancário cancelar esse cartão, informar que não foi ela que utilizou. Muitas vezes, dessa forma, o próprio banco já vai estornar. Se não for feito isso, é interessante também fazer um boletim de ocorrência, né, para poder informar que realmente o seu cartão foi clonado, que você não está utilizando, que essa compra não foi sua e guardar o print, né, desse extrato para você, num possível momento, se for interessante, se você não conseguir se tornar com o banco, você comprovar que você não fez essa compra. Entendi. Evitar isso, dizer assim, nossa, tem como se proteger 100%, talvez seja uma coisa assim bem irreal, Sim, né? é bem real, mas por isso que você precisa tomar alguns cuidados, né? Não passar sua senha, não deixar gravado no seu celular, não, às vezes, de repente, não... Você, por exemplo, a gente tem sites que a gente costuma comprar Repetidamente. repetidamente. Isso. E aí, para facilitar, eles sempre pedem, né? Quer salvar os seus dados aqui? A Isso, gente, exato. né? É tudo protegido, não sei o quê. Não pode salvar os dados. Jamais deixar essas senhas salvas. Acho que eu tenho um probleminha, então. É que eu acabo deixando lá salvo o cartão para Isso é evitar muito a fadiga. perigoso, né? Porque esses chamados sites que salvam, esses cookies que eles colocam, esses dados podem acabar vazando pelo site, outras pessoas, esses hackers, né, com má intenção, podem acabar pegando essas senhas e criando, né, contas, fazendo contas no seu nome. Então, sempre tirar da página, fechar, limpar o histórico, são cuidados que você pode ter para poder se prevenir. Muito obrigada, Carla. Isso eu não sabia. Vou estar revendo por onde andei salvando aqui. Tem mais interação chegando no WhatsApp. Carla, vamos ver quem está chegando aqui. Qual é a dúvida? É o Ailton Menegucci, ou Menegucci, não sei, de Sobral, no Ceará. Muito obrigada, Ailton, pela sua participação. Já ouvi dizer que o compartilhamento de material pornográfico e pedofilia é considerado como crime cibernético. É isso mesmo? E se eu recebo um tipo de material desse em minhas redes sociais? Posso estar vinculado ao crime se eu não fizer algo para impedir sua propagação? Interessante. Sim, com certeza. Pedofilia é um dos crimes, né, bem graves que a gente tem identificado no Código Penal. E o compartilhamento, a divulgação ou até mesmo o armazenamento desses materiais, eles incidem numa pena maior, inclusive. Então, ao receber esse material, você imediatamente precisa comunicar às autoridades. Você pode fazer isso através do boletim eletrônico, que a gente já ensinou aqui num outro momento. E mesmo que você não saiba quem compartilhou, você deve informar, olha, veio nesse número ou veio por este e-mail, e caberá às autoridades averiguarem, mas você tem que fazer a sua parte, né, de informar, para que esses autores não continuem a agir dessa forma. O difícil é quando vem de um grupo de pessoas próximas, né? Isso aí é complicado. Mas você pode fazer de forma anônima para não se expor também, né? Mas o importante é tentar reter essas pessoas. Parar com essa situação. E quanto mais a gente estiver fazendo isso, né? Quanto mais a gente fizer, mais chances a gente tem de colocar que as pessoas entendam que isso é tão grave quanto se fizesse algum tipo de crime fisicamente. A gente tem mais uma interação no WhatsApp para fechar aqui o nosso quadro. É a Eliane Macedo, lá de São Caetano do Sul, São Paulo. Eliane, obrigada pela sua participação. Nessa era de polêmicas e oposição de opiniões em que vivemos, a divulgação de discurso de ódio pela internet também é caracterizada como crime cibernético? Boa, hein, Eliane? Boa pergunta. Bom, acredito que ela esteja falando dos famosos haters, né? Às vezes a gente quer expor tanto uma opinião que a gente acaba se infringindo a liberdade do outro. É interessante dizer assim que a nossa liberdade de expressão, ela é sim um direito de todos. Todos temos essa liberdade, mas ela não deve infringir na liberdade do outro. Então a gente pode se exprimir, a gente pode falar, a gente pode não gostar de uma outra pessoa, mas a gente não pode externar isso de uma forma de ódio, de violência ou de ameaça.
Então, E- você dizer Uhum. que não gosta, ok. Você pensar isso, se sentir isso, ok. Mas você não pode manifestar uma violência contra o outro, porque aí sim seria uma violência, um crime e que pode ser penalizado. Tem gente que considera a liberdade de expressão, Carlos, xingamento, né? Ela falou aí sobre essa polarização e a gente tem muito isso claro na política. Então, se fulano apoia determinado candidato, daí vem a oposição xingando todas essas pessoas, né, que votam nesse X candidato. E aí tem os nomes, né, Sim. feios aí que a gente vê pela internet. Isso também se enquadra aqui? Esses Não, você xingamentos? manifestar seu apoio não é um crime. Agora, você falar que fulano apoia tal candidato e por isso ele utilizar nomes, né, baixos, Isso, escalão, isso. aí sim seria um crime, né, porque você está menosprezando, rebaixando fulano por ele, Pela opinião. pela opinião dele política. Nesses casos também eu posso abrir um boletim de Com certeza. ocorrência, fazer uma denúncia. Isso. De modo geral, para a gente fechar todo esse nosso mês aqui falando sobre os crimes digitais, qual seria o melhor portal, a melhor forma de eu denunciar esses crimes de maneira mais rápida? Eu acredito que o melhor portal é sim a delegacia online, é o mais rápido, o mais eficiente, você não precisa sair da sua casa, você não precisa se expor, as suas informações são sigilosas, você recebe diretamente no seu SMS ou no seu WhatsApp e no seu e-mail, e dali você pode dar andamento e já tem as informações de como você deve prosseguir, caso o crime continue, caso, né, você se sinta, o crime evolua para uma situação mais grave. Então, Essa delegacia online, ela é estadual? ela é estadual, você pode procurar pelo Google, né, da sua região, delegacia online / o seu estado, e ali vai ter o passo a passo certinho para você estar fazendo essa denúncia e recebendo o melhor encaminhamento para ter os seus direitos garantidos. A gente até fez um programa, a Carla mostrou o passo a passo, só você buscar no NT Play durante essas semanas aqui, sempre às quartas-feiras, e aí tem todo o passo a passo lá. Vou colocar aqui o site para você acessar, o site da Carla, para que você também possa absorver outras informações. Tá aí o site dela, pode tirar uma foto para você acessar lá depois e absorver conteúdos extremamente interessantes desse universo digital. Carla, muito obrigada por essa jornada aqui com a gente durante esse mês. Foi muito importante e bastante esclarecedor. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E agora, senhor Cris, o que nos espera por aí? É com você, hein? Maravilha, Suzane. Um abraço, Suzane tá aqui atrás, ó, tá vindo. Aqui é pertinho, tudo aqui de casa, né? Um vai saindo, o outro já tá pegando o ônibus atrás aqui. Um passe de Bom mágica. demais. Agora, nessa viagem na nossa tarde aqui, você sabe que a Flávia está dando um show de instrução e verdades para você e ela vai estar sentadinha aí no seu sofá. Vamos de participação, então? Você na tela aqui do nosso Entre Família. E olha só a participação masculina, o Pablo Henrique fala de Lorena, São Paulo. Alô, São Paulo. O estresse pode causar problemas na saúde do bebê no caso de uma doença como a diabetes. Sim, pode, mas não é o único fator, né, que causa a diabetes, mas pode acarretar, sim, não aquele estresse comum da grávida que fica irritada de vez em quando, vem a melancolia, mas se ela estiver inserida num ambiente muito estressante, passar por estresse constante é um dos fatores que, né, a ciência explica que pode sim ocasionar na vida adulta, quando, né, por conta do excesso de cortisol, que é liberado pela grávida e passado pelo bebê. Então, tanto a resistência à insulina pode aumentar, como também a obesidade. Muito importante a Flávia falar isso, né? Porque eu sei que tem esse jargão aí, a gravidez não é doença, não é doença mesmo, mas acho que quanto mais a gente se conscientizar, né, Cris, de que é importante a gente também ser uma rede de apoio para as pessoas próximas, né, para as amigas próximas e ajudar durante esse processo, né, preservar a gravidinha de eventuais circunstâncias estressantes. E entender um pouquinho, né? Nós temos um programa aqui, eu acho que fizemos uns 2 ou 3 programas sobre Conhecimento TPM, é sobre tudo. TPM. Se o homem que gostaria de ter um relacionamento bacana tivesse um pouquinho de paciência para entender só o que acontece hormonalmente na sua mulher e saber que existem vários tipos de TPM, gente, você ia ser muito mais feliz. Então,
Eu até pedi perdão para mim aqui no programa por não entender e às vezes a gente tem uma distância tão grande por falta de interesse ou questões estruturais que a gente vai arrastando e não quebra esse ciclo. Mas aqui você quebra. Então vamos embora. A sua participação. Flavinha está sentada aí, ela gosta de chá de camomila, tá? E vamos ver de onde está vindo essa pergunta. Cris? Ela gosta de camomila, um bolinho, já falei com ela, a dona Maria está servindo para a gente. Tá bom, achei que era Quem é que está chegando aí, Suzane? É a Marli Viana. Marli, um abraço para você, querida. Boa tarde. Eu sempre me culpava por tudo que minhas filhas passavam. Achava que foi algo errado que fiz. Hoje são adultas e tenho a minha primogênita, Flávia Viana. Minha mãe. Ai, meu Deus! Que está aí agora com vocês. Que me fez ver o outro lado. Agora sei que fui a melhor mãe que pude ser. Gente, que emocionante! Nossa, aqui é de tocar o coração. Ela como profissional, como filha, e ajudar a mãe. Isso sem querer, sem eu saber, eu estava falando ali na dinâmica. Flávia, conta um pouquinho pra gente aí. Dessa propriedade que deixou um perfume aqui no nosso programa agora, né? Que bonitinha. É o que eu sempre falo para todas as mães que eu atendo, que assim, não adianta a gente querer ser uma super mãe, não existe mesmo boa mãe, né? A gente é a melhor que a gente dá conta de ser. Pai também, tá, Cris? Né? Não existe bom pai. E eu só consegui entender isso, sair da depressão pós-parto, quando eu consegui incluir minha mãe e, né, parar de julgar, né? Porque assim, ela teve as condições dela. Eu, como Flávia, não faria igual. Mas e se eu fosse ela? Eu faria exatamente a mesma coisa que ela fez. E ela deu o melhor dela. Então, se colocar no lugar, né? Aceitar a minha mãe, eu ser filha, aí eu consigo ser a mãe melhor que eu posso também. Agora, Flávia, o que eu vejo às vezes é que algumas mães têm essa dificuldade de reconhecer isso, né? De reconhecer que teve seus erros e achar que foi incrível e que o filho tem que agradecer a qualquer custo. E muitas vezes esses filhos ainda adultos aguardam o pedido de perdão, o pedido de desculpa dessa mãe. Pode ser que esse pedido não venha, o que seria muito incrível se viesse, né? Tem como ajudar, sei lá, esse filho ajudar essa mãe a enxergar e aí, de repente, ela se conscientizar? Ou esse filho deliberadamente liberar um perdão, mesmo sem a mãe pedir? Muito importante você falar sobre isso, porque entra nisso que eu acabei de falar, de se colocar no lugar da mãe e entender que a nossa mãe não precisa do nosso perdão. Não? É a gente que precisa do perdão dela, se houver, né? Por quê, gente? Porque quando eu falo que, mãe, eu te perdoo, eu tô falando que eu sou maior do que minha mãe. E a questão não é essa, ela deu o melhor que ela pôde. Imagina só a sua filha chegar daqui 20 anos e falar, você fez tudo errado. O que a gente vai... Eu vou falar assim, filha, presta atenção, eu fiz o melhor que eu pude, você não tem esse direito de falar isso não. Então assim, se a gente se colocar realmente no lugar da nossa mãe, a gente vai entender que ela deu o melhor, que ela não tem que pedir perdão pra gente. A gente chegou depois, ela, né, porque ela permitiu a gente estar aqui podendo fazer diferente. E eu acho legal também, porque essa mãe condicionada, porque um filho só chega nisso às vezes com o tempo e amadurecendo. Então, antes é legal essa mãe se preparar também, que às vezes aquele comentário do filho com 18 anos não vai ser o mesmo com 30. Esperamos que a maturação traga o reconhecimento que depois você vê com outros olhos, quando você se torna pai, quando você vai pagar suas contas, entende um pouquinho do formato, você sai da microcultura e cai no universo que não é tudo aquilo que você pensa. Acho que uma mãe preparada também, não que ela vai esperar que isso aconteça, porque ela pode se frustrar e o filho com 30, 40 anos não reconheça. Mas essa mãe também tem que se preparar psicologicamente de que ela, independentemente do óculos que o filho use, ela tem que estar preparada para qualquer tipo de colocação que o filho vai dar. Eu acho que isso é importante, Sim. né? A gente não pode usar como termômetro para saber se foi uma boa mãe, né? Entre aspas, boa mãe. O que o filho fala e muito menos o que a sociedade prega que é o certo. Né? Eu trabalho muito, eu oriento pai e mãe para educar filhos, eu utilizo a abordagem da disciplina positiva para isso. Mas eu não fui criada, educada com uma abordagem assim, firme e gentil. Não, tinha coisas que hoje eu não faço para minha filha, é uma escolha minha. Porque a ciência está avançada, eu sei que não vai surtir o efeito que eu espero para ela, que é um adulto mais empático, né, um mundo melhor, com paz. Mas eu não vou julgar a minha mãe, a minha avó que me criou, na verdade, né, que me educou, pelo fato dela ter me educado com uma educação autoritária. Por quê? Porque
Imagina como que ela foi, então, educada. Né? Então, assim, e eu não posso usar como termômetro o que a minha filha vai falar para mim. Ótimo. Só aí você já absolveu a gente do futuro, né? Foi muito legal. Tem que chamar o intervalo, eu queria tanto falar do trauma, mas é o seguinte, você fica aí, tem mais participação, a gente vai ler a sua interação aqui ao vivo. Se você não mandou, corre e manda agora no intervalo pra gente colocar você aqui na nossa conversa, tá bom? Quer saber sobre trauma, o que fazer com esse trauma, como resolver esse conflito com seus pais? Aguenta aí que já já a gente fala pra você. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, assunto bombando. Suzane fazendo consulta para mais de metro. Ela vai estar planejando uns 3 filhos com as perguntas. E ela economizou realmente uns R$ 2.000 de consulta aqui. É verdade, Suzane? Tô ouvindo, tá? Tá. Você não acha que eu tô Mas ela tá aqui, sentadinha ouvindo? mas Tô falando. ela consultou o tempo todo. A Flávia está assim, só respondendo pergunta, mas porque ela é uma nada, a Flávia- ótima profissional. Flávia tá liberando ali conhecimentos profundíssimos pra mim. Falando em conhecimento, fica aqui um pouquinho. Ah. O povo de casa, como eu queria um guia prático aqui em casa para dar continuidade a essa integralidade, que eu gostaria de aprender um pouquinho mais sobre a questão da saúde, eu quero fazer exercício e tal. E outra, trabalhar minha questão psicológico. Eu estou com transtorno alimentar. Saúde espiritual. A questão espiritual mesmo, né? Essa triqueta que a gente fala, que vai formar esse ser que é falho, ninguém é perfeito, mas você vai errar tentando acertar, que é o importante. E com verdades, quebrando crenças limitantes, você vai pagar agora um preço bem baratinho. E como num passe de mágico, se você deu o problema, né, bom vendedor? Cadê a solução? Cadê a solução? Na minha mão, e é seu, tá? É seu, vamos embora. Para você já respirar e ficar leve. Cris, Leve. esse é um guia prático com essas 3 bases para você entender um pouquinho que você tem que dar os primeiros passos na sua saúde. Os benefícios da luz solar, exercício, da água, como lidar com o passado, a depressão, né? Lidar Eu vou com fazer o ansiedade. seguinte, vou fazer de quanto você está oferecendo para Tá. mim, eu vou te dar as como chama? Vou te dar objeções. Vamos lá. Ah, mas eu já sei, Cris. Não, mas tem coisas aqui que a gente acha que sabe, mas foram feitas por especialistas. O programa de hoje mesmo. A gente faz programa aqui, estou há 3 anos nesse programa e não tinha ouvido falar desse contexto pré-natal psicológico. Eu tenho preguiça de ler. Ah, mas é verdade. Você vai ter que lidar com o caos, as consequências de não lidar com a verdade, ou parar um tempinho e mudar a tua vida. Ah, garoto! Verdade. Então, para você que já vive com as Não, só aí consequências, você já- por exemplo, eu falo, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Eu quero fazer uma pergunta para você. Refrigerante engorda? Não, não engorda. Quem engorda é você que toma refrigerante. Você faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes. Então, você vai ligar agora, porque esse programa não vai cobrar nenhum real de você, nenhum centavo. Essa revista, esse guia prático, já foi pago pelo Anjos da Esperança. Olha o cheirinho aqui, ó, de quem já pagou. Nem Inclusive, vou é o cheirar, seguinte, ó, vai sair da prensa, revistinha nova, cheirosinha, no pacote, vai aqui para o nosso centro de distribuição, o correio vai levar, aí o correio, mas tá pago mesmo, Dona Maria não vai pagar R$1, nem o carteiro vai entender a sua felicidade. E Adoro outra, essa sua do meu carteiro. queridão, coloca o pé na água, vamos lá, você deu o primeiro passo e peça 0 operadora 12 21 27 31 21. Cris, pode repetir? 0 operadora 12 21 27 31 21. E se você está vendo esse programa, por exemplo, em uma reprise, você pode pedir pelo WhatsApp ou em outro turno no nosso Não é horário WhatsApp. comercial. Não é um horário comercial, DDD 12 9 8244 4449. O que você faz? Coloca assim, ó, quero a revista Entre Família. Não. No Entre Pode ser Família. Entre Família também. Né, do Fique Leve, do Fique Leve. É que tem tanta revista para dar para você, mas fica leve que por Já enquanto... pede as duas logo, porque a revista Fique a Leve. cada 30 dias você pode pedir. Ah, tá, De desculpa. 2 assim, aí a atendente não vai deixar. Mas a cada 30 dias você pode pedir Então, uma beleza. diferente, Gostei tá? dessa dica aí. A cada 30 30 dias você dias. pode pedir. DDD 12 98244 4449. Fique leve. Eu Por já tenho a minha favor, lá em casa já. hein? peça qualquer tenho coisa, tempão. a Suzane paga. Se a gente vai pagar uma coisa aqui. Bora, vamos Pago. para lá. Não Junta o tem- meu salário e o seu, a gente consegue pagar. mas eu não sei, eu consegue, não? falo isso com certeza, sabe por quê? Porque Porque a eu gente sei não que precisa pagar. não paga nada, já foi pago pelo Anjos da Esperança, um programa que leva informação para a casa das pessoas. Parabéns, você foi bom nas objeções. Eu tenho certeza É. que quebrou as objeções da galera de casa e agora elas já estão no WhatsApp pedindo a revista. Bom Congratulations. E é o seguinte, por falar nas pessoas que estão aqui acompanhando Entre Família, muito obrigada pelas suas interações aqui, tá, com a gente, pela sua participação, a sua companhia é muito, muito importante. A gente sente que a gente não está só aqui falando sozinho, a gente está conectado com você. Então, bora chamar você para essa conversa. Quem está chegando aqui agora, hoje falando sobre o pré-natal psicológico, é a Rosângela. Alô, Rosângela, boa tarde. Eu fui traída e abandonada na minha gravidez. Meu pré-natal foi bem difícil. Não podia tomar remédio para não prejudicar os bebês. Eram gêmeos. Quando ganhei, tive depressão pós-parto.
mas graças a Deus eles nasceram saudáveis. Hoje estão com 26 anos. Foram crianças saudáveis e nunca tiveram problemas psicológicos. Flávia, é muito legal a gente ouvir um final muito positivo diante de uma situação tão difícil. E é aquilo que a gente comentou, né? Tem situações que vão acontecer durante a gravidez que não tem a ver com a gente, né? Outra pessoa, às vezes uma perda de um ente querido, igual no caso da Rosângela, foi traída e ficou sozinha com os filhos. E eu pergunto, né? Tem como se preparar para uma coisa que você nem sabe que pode acontecer? Se for um pré-natal psicológico que você inicia até mesmo antes de saber, né, que está grávida, existe sim, né, uma forma de você já trabalhar para adquirir essa resiliência, né? Porque tolerância à frustração. Você vai se preparar, porque você sabe que podem acontecer várias coisas que não dependem de você, como o que aconteceu com a Rosângela, né? É uma pena o que aconteceu, mas é uma coisa que fugiu totalmente do controle dela, como, né, a maternidade, né? Foge totalmente do nosso controle. A Rosângela, ela correu um risco aí de se sentir culpada caso os filhos tivessem algum problema emocional, né, psicológico, né? E Rosângela, mesmo que eles tivessem, a culpa não é sua, tá? Você deu o melhor que você pôde. Então, acho que é esse o recado que eu gostaria de passar para todas as mães gestantes, tentantes que estão assistindo. A gente precisa trabalhar essa questão da culpa mesmo. É que, às vezes, Flávia, a gente sabe que podia dar um pouco mais. Será não? A gente sempre vai achar isso, né? Porque a gente sabe que, tipo, poxa, naquele ponto ali, eu não precisava ter perdido a paciência. Por que eu falei daquele jeito? Que eu acho que o tipo de colocar, acho que a Flávia poder lidar, é que o ser humano ele tem um grande impasse com o passado. O passado é uma versão, tipo, se você só chegou no que você chegou pelos acertos e erros que você tem hoje. E todo mundo gostaria de voltar naquele menino de 18 anos e falar assim, gente, não seja tão bom, não entra, não lida com aquela pessoa e tal. Mas isso não existe, né? Aí quando você, eu acho que consegue enxergar o presente como um presente e entender que o passado é referência e colocar no retrovisor o que você tem para frente e não lidar com a ansiedade. No dia de hoje mesmo, assim, tipo, no dia a dia, É que você pensa, cara, eu podia ter tido um pouco mais de paciência, mas não ele é só volta. uma Se criança. você falar de 1 minuto atrás, 1 segundo atrás ou 10 anos, é passado. Entendeu? Quando você tem noção de que o presente é presente. Então, meu trabalho mental, eu comigo mesma, é pensar assim, tá, primeiro eu sofro, aí depois eu, cara, beleza, então beleza, você percebeu, Suzane? Então não vamos fazer mais. Acorda, levanta e agora você sabe qual que é o seu gatilho para perder a paciência, então vamos resolver, vamos organizar. Isso. Eu sempre oriento os pais, as mães, fazer uma pausa positiva. Se você acha que você não tem condições naquele momento de conversar com a criança, se já é uma criança que pode te entender, né, de uma forma respeitosa e firme quando necessário, faz uma pausa positiva, né? Você vai ver, a criança não vai se machucar naquele momento, então ok, vou tomar um banho demorado, vou escutar uma música, vou respirar, aí eu volto e converso. Se já aconteceu, né, gritei, eu não queria ter gritado, não é a conduta que eu quero ter aqui em casa, mas eu fiz, eu errei. Tudo bem a gente falar para os nossos filhos que, olha, filho, o que eu sinto, você não pode controlar. Mas o meu sentimento, o que eu faço, eu posso controlar. Então, assim, não é culpa sua eu ter gritado. E tudo bem pedir desculpas para os nossos filhos, e tudo bem. Né? A gente erra, a gente é humano. Fica tudo bem. Vida. Life, é isso aí. É isso aí, o reloginho. Ai, Senhor, Cris, mas você não entende, Cris. Mas eu sei. A gente que pariu, a gente pensa que a gente tem que fazer o melhor. Vou dizer mais, eu também. Eu tinha um costume muito grande, estou me livrando dele, ruminar aquela conversa, aquilo que você fez, aquilo, você vai ver que você prejudica a sua cabeça, mas enfim. Vamos para o WhatsApp lá? Né? Vamos lá. O povo está aqui, mandando participação. Vamos lá, está chegando agora a Rosilene Figueiredo. Ela fala o seguinte, estou grávida do primeiro filho. Parabéns, Rose. Gestação planejada. Nesse momento, estou passando pelo isolamento por conta da Covid. Meu esposo tem uns comportamentos que achei estranho. Às vezes parece que se sente excluído no processo da gestação. E a gente sente, Rose, porque é 10-0, tá? Outro dia até brincou dizendo que os hormônios dele estavam alterados por conta da gravidez. E eu te digo mais, Rose, eu engordei com a Silvia na gravidez, só que eu não amamentei. Ela perdeu os 14 e eu fiquei com os 18 ainda na época. Mas eu acho que entender um pouquinho do que é... Como incluir esse pai? Porque incluir no pai, porque, por exemplo, acho que a Flávia vai dar exemplos maiores, mas eu acho que sabe aquele deixar o papai ouvir...
deixar ele contar uma historinha, participar na questão dos alongamentos dela, se ela vai fazer alguma aula junto, tirar tempo para ver os exames, sabe? O pai gosta, dizer que o narizinho é parecido com ele, você vê o exame não é parecido com ninguém, mas eu acho que perde, porque quando nasce também, gente, ele acha que está dentro dela ainda, ele nem te conhece, depois é complicado, mas eu acho que se você fizer o pré-natal, papai vai resolver de boas emoções, né, Flávia? Pode ajudar bastante. Parabéns, Rose. Primeiro filho, muito esperado, né? Imagino, planejado. E é assim, os homens, o pai, né, em questão, ele não sente a criança crescendo, ele não sente os hormônios mudando. Então, assim, tem gente que fala que a mulher engravida, a mulher é mãe e o homem ainda não é pai, só é pai quando nasce. Eu falo até mais. A gente acha que é mãe quando está grávida, mas quando nasce que a gente entende que aí a gente é mãe, não é? Né? Então, assim, mas você, né, Rose, você tem o privilégio de sentir, né, as mudanças, você já está sentindo que tem um bebê aí dentro de você. Para o homem é muito abstrato ainda. Então, quando você inclui isso que o Cris falou, né, quando inclui, né, deixa ele sentir, né, ele colocar a mão, você fala mais sobre os seus sentimentos, os hormônios que estão à flor da pele, talvez ele possa sentir, entender um pouco mais o que é essa gestação. Talvez ele ainda não esteja agindo como pai, porque ele ainda não está se sentindo pai. É muito comum isso acontecer. E o pré-natal psicológico é importante, pode ajudar muito, dá tempo ainda. É isso aí, Rose. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho e dá tempo de mais uma participação aqui no WhatsApp, segundo a nossa diretora. Então, vamos lá. É a Gil. Oi, Gil, boa tarde. É possível não gostar da maternidade por conta da falta de preparo psicológico? Amo os meus filhos, mas não gosto de ser mãe. É normal isso? Me sinto um monstro por conta disso. Essa pergunta da Gil, ela é muito interessante e eu gostaria muito de aprender com você agora, Flávia, porque não é assim, é comum ouvir isso. Daria para fazer um programa inteiro. Chegou no final do programa essa pergunta. Não, mas dá tempo dela falar, até para a gente ajudar a Gil, né? Um abraço em você, você não está sozinha, né? A maioria das mães que chegam no consultório vem com a mesma queixa. E muitas não falam porque tem vergonha, medo de ser julgado pela sociedade, porque imagina, planejou o filho, tem que amar o filho e amar sem ser mãe. E essa não é uma verdade. Eu costumo dizer para as mães que as mães, quando estão exaustas, é porque elas estão se anulando. A gente precisa, lógico que depois que a gente tem um bebê, muitas vezes a criança é prioridade, porque está doente, porque tem que levar na escola, tem a hora certa de entrar e várias outras questões. Porém, se a gente se anula, não olha para a gente também, né? Deixei de fazer meu exercício porque não tem hora na minha agenda, porque eu tenho que trabalhar e cuidar de filho, porque... E no salão? Infelizmente, exato, não vou no salão porque eu não posso, tenho que ficar com meu filho. O que acontece? Aí vem, a gente já está cansado, mas quando a gente se anula, vem a exaustão. Então, é muito comum que as mães que estão exaustas, que se incluem pouco na própria agenda, tenha mesmo esse pensamento, esse sentimento. E mesmo as que se esforçam também, né, para se incluir, como eu, que sou ser humano, muitas vezes eu chego em casa cansada, exausta, e eu penso, nossa, lembrei, sou mãe. E é cansativo, gente, né? A gente precisa considerar isso. Então, assim, é mais comum do que parece. E assim, os filhos, a gente não pode se culpar se os filhos sentirem de alguma forma que a gente não está dando carinho suficiente. E uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar, eu falo para todos os pacientes que eu atendo, em todos os lugares que eu vou, que não é sobre a quantidade de tempo. Às vezes a gente se anula demais para cuidar do nosso filho porque tem medo de ficar um buraco nele, ele ter algum problema psicológico lá na frente. Mas é sobre a qualidade do tempo. Se for 15 minutinhos para uma criança pequena, né, até 4 anos, por dia de tempo de qualidade, já faz total diferença. Posso pedir desculpas, então? Eu queria ter mais tempo para me despedir dela, mas a gente tem poucos minutos. Imagina, mas a qualidade da despedida agora vai ser assim, ó. Uma salva de palmas para a Flávia aqui. Nossa, obrigado por ter vindo. Uma aula aqui na nossa tarde. Flávia, volte sempre. Você nos ensinou muito aqui como pais. Leve o nosso abraço. E você aqui, ó, segue a Flavinha nas suas redes sociais. Pede para ela abrir uma caixa de perguntas. Vê o conteúdo dela. Flavinha, volte sempre no nosso programa. Que Deus te abençoe. Foi muito bom. Eu que agradeço. Flávia, muito obrigada mais uma vez. Foi muito importante absorver todas essas informações, principalmente esse fechamento que você fez de uma forma muito gentil aqui.
Inclusive, né, por falar em gentil, tá passando aí @sejagentilmamãe. Então, se você quer ser mais gentil, porém com firmeza, né, mas porém com gentileza, está aí um bom perfil para você seguir. Muito bem. E aqui a gente é firme e gentil com você, assim como você é conosco. Então, ó, um grande abraço para você. Obrigado pela sua sintonia aqui no canal da Esperança ou Conexão também. Ao meu lado aqui está a Suzane. De segunda a sexta-feira a gente está aqui às 2h30 da tarde esperando você no NT Play a qualquer hora. Na sequência sempre tem a nossa vizinha com boa receita, boas dicas, bons temas. Porque no Novo Tempo aqui termina o Entre Família, começa o Vida e Saúde, É o né, que você Suzane? falou da revista Fique Leve, né? Aqui a gente tem assuntos para todas as áreas, para todas elas, emocional, física, espiritual. É isso aí, a gente convida, vou reforçar o convite do Cris, né? Sempre às 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Se você chegou hoje, chega e não sai mais não, tá? Continua com a gente, assista sempre o Entre Família, que a gente tem assuntos, ó, supimpa para falar para você. Maravilha, um abraço, um beijo no coração, não esqueça que a gente ama você e obrigado por compartilhar esse conteúdo. Fala do Entre Família para todo mundo, cabe todo mundo aqui. Tchau, tchau, fica com Deus.